Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Olá, amigos, boa tarde, nossos queridos internautas, um grande abraço, que Jesus nos abençoe, muita paz para nós. Boa tarde, Selenita, tudo bem com você? Boa tarde, graças a Deus, tudo ótimo. Que maravilha, que bom que estamos ótimos, que bom que estamos aqui para mais um programa, estudando a obra de André Luiz e A Vida Continua, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É nessa obra que nós estamos estudando o que acontece lá no mundo espiritual, provando que existe algo além da matéria, provando que nós somos seres imortais, somos espíritos eternos. Logo, ela nos traz a experiência de uma dessas pessoas que André Luiz teve a oportunidade de conversar. E uma delas é justamente Evelina Serpa, que estudamos no programa passado, e hoje nós estamos vamos falar sobre dar continuidade, falando sobre Fantini, Ernesto Fantini, porque estavam nos questionando como essa personagem. Já já a gente vai também responder as perguntas. Mas, para prosseguirmos, vamos então fazer a nossa prece inicial. Amorável Mestre Jesus, nesse instante nós te convidamos para vir ficar conosco, para vir nos envolver, Jesus, nesta luz amorosa da paz, da harmonia e da concórdia. Senhor, queremos servir-te, por isso que entregamos em tuas mãos a nossa vida, o nosso caminhar. Que essa mensagem chegue a centenas e centenas de irmãos nossos, levando a despertar, cumprindo assim o Espiritismo, a sua missão, que é o despertar de consciências. Senhor da vida, fica conosco, hoje, aqui e agora, que assim seja. Que assim seja e assim será. Que assim seja. Vamos lá. Então, de posse da prece feita, nós vamos então dar continuidade com o nosso estudo, onde nós ficamos falando a entrevista de Fantini com Ribas. E Fantini faz as suas observações, faz suas colocações, e lembrando que toda a conversa dele com Ribas estava sendo gravada, para que depois a equipe do centro pudesse analisar, avaliar de que forma poderiam ajudar de maneira mais direta e objetiva a Fantini, tanto o Fantini quanto a senhora Serpa. E prosseguindo, eles vão dizer assim para nós: o estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito e não ao lugar. Ó, que Ribas já está informando para Fantini. É por isso que a literatura, em particular a Gênesis, ele vai nos dizer que não existe, Selenita, céu
ou melhor, não existe o inferno. O inferno é um estado de consciência. Por que ele afirma isso? A geologia, ela é uma ciência que estuda a estrutura interna e externa da Terra. E essa ciência vai provar que não existe nenhum espaço dentro do planeta, nenhum espaço que diz assim, ó, aqui é o inferno, esse lugar feio aqui é esse lugar. Não se tem. Aí a astronomia, outro campo da ciência, que estuda o universo, ela disse assim, aqui não tem no planeta Terra alto nem baixo. Opa, pera lá. Se assim, as ciências estão provando que não existe esse lugar circunscrito, nem Deus criou, olhe, Deus não criou este espaço, quem é essa criação? Então, como é que gerou essa criação? E essa denominação de inferno é justamente a criação humana. O que Ribas está dizendo aqui agora, o estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito e não ao lugar. Logo, a conturbação, a perturbação em que o espírito encontra-se, isso é condizente a seu estado psíquico, a sua condição espiritual. Como é que você percebe isso, Selenita? Selenita, está ouvindo a gente? De uma maneira muito, muito clara. Estou ouvindo, já estou respondendo. Eu percebo isso de uma forma muito clara. De fato, os ambientes tenebrosos em que nós achamos que estamos, eles são apenas o cenário dos pensamentos, das construções que existem na nossa cabeça. Não existe o espaço físico para onde são levados espíritos que estão em conflitos internos. Não é um espaço que é escuro. Esses conflitos internos é que não permitem que os irmãos vejam a luz ao seu redor, vejam além daquele círculo em que os pensamentos deles os colocaram. É simplesmente uma concepção e não uma materialização. Perfeito. Aí prossegue ele dizendo: muitos de nós, os desencarnados, suportamos tempos difíceis em paisagens determinadas que nos refletem as próprias perturbações íntimas. Essa anomalia pode perdurar por muito tempo, de conformidade com as nossas inclinações e esforço indispensável para que nos aceitemos, imperfeitos como ainda somos, conquanto não ignoremos a necessidade de burilamento que as leis da vida nos estabelecem. Algo bem relevante que vale a pena nós ressaltarmos na fala de Ribas, Selenita. O que é que você observa para que nós possamos comentar, Selenita? Que é preciso que nós alcemos o nosso pensamento, que aquela perturbação mental em que nos encontramos uma vez desencarnados, que a gente consiga, de alguma forma, lançar um olhar para a luz, e essa luz atingirá. A gente lançar não é nem o olhar, o pensamento para a luz, para a ajuda, para a misericórdia divina. E aí é como uma mágica, mas na verdade não é uma mágica, é a lei natural. No momento que na mente, você vislumbra essa possibilidade, a luz entra na sua mente. E aí é o passo dado para que você perceba além daquele cenário de escuridão, que era o que você achava que era o limite, que eram as muralhas onde você estava preso. Então, depende de você
você se conhecer, você se perdoar, isto é, você refletir bastante, analisar sobre as suas atitudes e desejar dar um salto adiante. Para além disso, querida Selenita, no momento que ele diz assim, olha, essa anomalia pode perdurar por muito tempo, de conformidade com as nossas inclinações e esforço indispensável para que nos aceitemos, imperfeito como ainda somos. E isso traz uma informação extremamente, diria assim, relevante. Por quê? A criatura humana, ela tende, de uma forma exacerbada, à autorrejeição. Por consequência dessa autorrejeição, a criatura humana adentra um outro estágio, que é o processo de autodestruição. E André Luiz, nas suas obras, Missionário da Luz em particular, no capítulo 11, ele vai dizer que todo ser que traz esse processo de autodestruição e uma outra questão, que é a culpa, esses dois aspectos, autodestruição e culpa, são os dois fatores preponderantes para o ser alimentar em sua alma o desejo de tirar a própria vida. Então, a gente chama atenção que a própria literatura diz, olhe, é importante observar e aceitar essas imperfeições, mas não é para se acomodar, não. É para trabalhar, é para tratar, é para fazer essa limpeza. Isso é aos poucos, paulatinamente, e tratando. Ou eu quero treinar, por exemplo, eu quero treinar não mais mentir. Um exemplo. Aí você está naquele treino, trabalhando direitinho para não cometer inverdades. Mas em um dado momento cometeu, olhe, Selenita falou ainda há pouco do perdão. Perdoa-se, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue. Não vai ficar se maltratando, porque esse maltratar-se, não querer enxergar, nem aceitar a imperfeição, é um caminho, é abrir portas para pensamentos contrários ao projeto qual Selenita trouxe para nós. Concorda, Selenita? Sim, concordo. Concordo plenamente. É um fator preponderante você se entender como um ser em evolução. E como você está em evolução e não evoluído, você comete inúmeras falhas. Agora, você precisa ter o compromisso com você mesmo de saber que você é falho, que você comete e ainda cometerá várias falhas, mas você está se esforçando ao máximo para se despir de maus hábitos, de vícios, como a mentira. À medida que você vai se despojando, e esse despojar é um aspecto da sua evolução, e não você se castigar e permanecer estagnado, impedindo a sua própria evolução. Perfeito, Selenita. E por isso que ele diz assim, a necessidade de burilamento é a transformação que você acabou de colocar. E aí nós convidamos os nossos amigos internautas ao processo da reflexão. Esse burilamento não é, assim, tá, no estalar de dedo. Ele tem todo um projeto, a gente articula, fortalece a vontade, o esforço, tem a intenção dessa autotransformação. Os benfeitores percebem, eles sabem do seu esforço, porque eles nos sondam. E nesse sondar, eles vão nos estimular, vão nos fortalecer para chegarmos lá. Portanto, amigos, o comentário que queremos ressaltar é: não precisamos querer atropelar as coisas. Tenha paciência com você. Se você equivocou, se levante, continue. Não precisa chorar, ficar chorando o tempo todo. Chore, mas levante e continue o trabalho. Muito bem? Sim. E Ribas vai continuar dizendo: somos, por agora, consciências endividadas ou expoentes de evolução deficitária ante a vida maior, carregando o dever de podar os nossos defeitos em trabalho digno e incessante.
É por esse motivo que nós ressaltamos que o trabalho cura. E aqui Ribas reforça a evolução deficitária ante a vida maior, carregando o dever de poder, de poldar os nossos defeitos em trabalho digno e incessante. A doutrina espírita, ela vem ao longo dos seus mais de 160 anos, chamando a humanidade, convidando a esse despertar, entendendo, provando que o trabalho ele é um instrumento curador e transformador. E assim, dentro desse aspecto que ela mexe, diz assim, olha, esse burilamento é importante, que ela diz, tenha paciência. Vamos aos poucos desenvolvendo os nossos talentos, que vai chegar a hora dessa luz plena, conforme o Cristo nos dissera, que nós somos luzes, dessa luz plena acordar, vibrar. Não é assim, Selenita? Sim, com certeza. Refletindo o que nós acabamos de falar, é importante sabermos que temos que manter um trabalho incessante em prol da evolução. Isso é incessante, a gente não pode passar pela vida como se fosse um acaso. Nós temos que permanentemente, cada vivência nossa, cada ato nosso, a gente tem que saber que estamos contribuindo para a energia do universo. Então, é importantíssimo que os nossos atos, nossos pensamentos, eles sejam de cunho digno, moral, ético, e que isso, sim, vai estar elevando a energia universal. E, consequentemente, construindo a nossa evolução, agregando a nossa evolução espiritual. Enquanto estejamos em desequilíbrio após a desencarnação, desequilíbrio que é sempre agravado pela nossa inconformidade ou rebeldia, orgulho ou desespero, ameaçando a segurança dos outros, permaneceremos compreensivelmente internados ou segregados em faixas de espaço, junto de quantos evidenciem perturbações ou conflitos semelhantes aos nossos, à maneira de doentes mentais, afastados do convívio doméstico para tratamento justo. É o que está acontecendo com Evelina Serpa e Fantini, porque a Evelina já questionou, cadê os meus entes queridos que me antecederam? Por que eu não estou junto deles? Por que ninguém vai me receber? Porque eles estão nesse processo de desequilíbrio. Como eles estão dentro dessa estrutura de desequilíbrio, eles ainda não podem encontrar os seus. Por isso, o chamado para espíritas, instruí-vos, amai-vos. Essa instrução nos levará a esse entendimento para não chegarmos no mundo espiritual tão tortos, tão desorganizados a nível psíquico. Não é assim, Kelanita? Sim, é sim. E chamar a atenção para o que já se falou de uma maneira mais sutil, né? Nós vibramos em frequências que se acasalam, se avizinham de frequências semelhantes. Então, os que estão com esses pensamentos conturbados, esses que estão inconformados e que estão desestruturados, eles, pela vibração, pelas vibrações energéticas, eles terminam dividindo o espaço com outros que também estão nesse mesmo nível de dúvidas, mesmo nível de, vamos dizer, de ignorância. É uma aproximação por força energética e que ficam naquele espaço onde eles se sentem confinados, mas que, como dissemos antes, só depende deles para que se abram as janelas e as portas e a luminosidade entre na vida deles, porque a luminosidade está ali todo o tempo. Eles não estão percebendo. Então, esse ajuste
energético, nas ondas que eles emanam, é que vai permitir que a luz se faça visível por eles, cada um de sua vez. Embora eles estejam no mesmo espaço, energeticamente falando, mas cada um tem a sua própria evolução. Cada um, por sua vez, vai se afastar desse estado de conturbação mental e vai poder caminhar por outras paragens. Então, as ideias do castigo de Deus. Pergunta Fantini. Como é que se entende isso? Olha que comentário fantástico. Você que nos escuta agora ou mais tarde, olha o que Fantini pergunta. E essas ideias do castigo de Deus? Razoável que as abracemos até que aprendamos que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais. Cada um de nós pune a si mesmo. Olhe, aqui essa informação é riquíssima. Cada um de nós pune a si mesmo com a sua própria consciência, pois quando compreende que as leis sagradas estão nelas, aí naturalmente já sabe, opa, equivoquei-me, então preciso responder. Com artigos dos estatutos excelsos que haja infringido. A justiça eterna funciona no fórum íntimo de cada criatura. Não tem um Deus dizendo, Selenita, você é culpada. João, você vai absolvido. Você é inocente. Não existe isso. É a nossa consciência que vai estar ativada, envolvida por essas leis imutáveis e eternas, que vai dizer para nós, naturalmente, nós estaremos nos avaliando e iremos perceber o equívoco que cometemos. Assim, buscar o nosso burilamento, como ele disse aqui agora, buscar essa metamorfose, essa transformação interior. Para tanto, requer esforço e boa vontade. Não é assim, Selenita? Sim, é assim. E aí ele diz, a justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura. Não há o Deus juiz sentado num trono, como você falou, dizendo quem está absolvido e quem é culpado disso ou daquilo. Ele vai deixar que cada um de nós perceba, exiba, de acordo com as leis divinas, o nosso comprometimento, não é? O nosso grau evolutivo. E nós mesmos saberemos o que é necessário, o que nós precisamos melhorar, o que é necessário para que cresçamos. O nosso o juízo final que a gente fala, está dentro de nós mesmos. Assim, fica claro que aquela ideia que passaram para nós do sono eterno, vai morrer eternamente, aguardar o juízo final, gente, cai por terra. André Luiz, no livro Os Mensageiros, cai por terra. No livro Os Mensageiros, no capítulo 25, ele vai trazer para nós uma história sensacional, onde ele conta que no momento de oração, haviam 1.980 espíritos dormindo. Eles oram, desses que oram, 400 conseguem receber, estão em condições de serem tratados. Desses 400, 2/3 e apresentam condição para receber o passe magnético. E desses todos, vejam a ignorância espiritual da humanidade, apenas dois levantam, mas saem correndo feito loucos. Logo, a necessidade de estudarmos e compreendermos a vida imortal, a vida espiritual, que é a nossa vida real, é urgente, é para ontem, pois assim nós iremos galgar mais tranquilidade e paz interior ao chegarmos no mundo invisível. Por isso que esse Ribas vai fechar o parágrafo dizendo assim, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Comentário, Silanita?
Sim, reforçando o que você falou há pouco, que é dirigido a todo mundo, mas a gente começa com os de casa, né? Espíritas, estudem. Espíritas, procurem desenvolver seus conhecimentos sobre as leis divinas, sobre o que rege o universo, porque esse conhecimento, quando nós chegamos lá, ele é determinante. Como você disse, Ribas e a senhora Evelyn, eles ainda estão num estágio que ainda não podem enxergar as suas pessoas próximas e queridas. Não é que elas não estejam disponíveis, mas eles não estão num nível de conhecimento, de vibração energética que permita que eles percebam a presença dessas pessoas ao seu redor, que com certeza estão ali sorrindo para eles, desejando as boas-vindas e que eles ainda não conseguem perceber. Então, o conhecimento, além dessa prática de trabalhar pelo bem, de trabalhar sempre com pensamentos positivos, isso tudo determina a condição que você chega logo depois do desencarne. Então, o conhecimento é fundamental. Você continua a leitura, por favor, Serenita? Sim. Instrutor Ribas, como definir desse modo o inferno engenhado pelas religiões do planeta? Aí Ribas responde: reportemo-nos a isso com o respeito que o assunto nos reclama, porque para milhões de almas o desconforto mental a que se entregam, ao lado de outras nas mesmas condições, é perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico, imaginado pelas crenças humanas. A rigor, porém, e atentos à realidade de que Deus jamais nos abandona, o inferno deve ser interpretado na categoria de hospício, onde amargamos as consequências de faltas, no fundo cometidas contra nós mesmos. Fácil perceber que a área de espaço em que nos demoremos nessa desoladora situação vem a retratar os quadros mentais infelizes que criamos e projetamos ao redor de nós. O que é que você entende nesse parágrafo, Serenita? Entendo assim, em primeiro lugar, uma desmistificação em torno de céu e inferno. Você abordou logo no início do estudo de hoje. Aí que ele diz que outros segmentos de estudos teológicos defendem a existência de um lugar para os bons e um lugar para os maus. Divide a humanidade entre bons e maus. Só que todos nós temos dentro de nós o bem e o mal. Então, não existe o totalmente bom e não existe o totalmente mal. Agora, qual lado desse você, pelo seu livre-arbítrio, vai cultivar? Qual desses lados vai predominar diante de uma dificuldade? A sua reação diante de das dificuldades da vida, ela diz muito em a que passo você está se desenvolvendo. Então, não existe o céu e o inferno teórico, espaços físicos definidos, esse só para essas pessoas é para aquelas. E, inclusive, você, de acordo com você descobrir a necessidade de se voltar para o alto, você se descobrir, mesmo nesses espaços conflituosos, permite que você saia, que essa zona que você acha que existe, que é confinada e que você está lá, você percebe que o confinamento era uma coisa ilusória e você caminha a passos lentos ou largos para regiões com níveis de energia mais elevados, aonde se estuda mais a fundo, já também em termos mais desenvolvidos. Enfim, é uma
são situações transitórias de acordo com a sua vontade, com a sua consciência de que você precisa progredir, você precisa deixar a luz entrar em sua mente e progredir. Essa sua vontade faz com que você transite de um espaço onde o nível energético não é tão elevado assim para outros espaços, sempre aprendendo, não de maneira, não como uma dádiva, uma doação. Eu te perdoo, agora você vai para esse espaço aqui iluminado. Não, não é assim. Não é essa a forma da generosidade de Deus. A generosidade de Deus permite que você, sim, vá transitando por espaços cada vez mais elevados, já que a vida espiritual é uma vida eterna, e que você vá galgando degrau a degraus níveis energéticos bem mais elevados. E que nós mesmos que criamos as nossas amarras, nós mesmos criamos os nossos grilhões, e que, portanto, cabe a nós mesmos nos desfazermos dele. Desfazermos pela vontade, desfazermos pelo reconhecimento do que fizemos e pela vontade férrea, o compromisso férreo de, sim, alçarmos a níveis mais elevados. Vamos agora às perguntas. Érica Silva, Vila de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. A Érica pergunta assim para nós: por que essa personagem foi focalizada em detrimento de outras? Qual o conteúdo maior que essa persona tem de bom e de advertência? Ela pergunta por que André Luiz deu enfoque a essa personagem. O que é que ela traz de bom? O que é que ela vem nos advertir? Então, Selenita, fala para a gente aí. Então, o que é que a personagem de Selenita vem nos chamar a atenção? Então, ela não é especial. Ela é um personagem criado que retrata a chegada da gente do outro lado, de uma pessoa que em vida não praticou o mal, ela não foi nociva às outras pessoas, não é? Mas que isso só não basta. Ela tinha um grau de subdesenvolvimento, um grau de ignorância nesse assunto, que não permitiu a ela já chegar num ambiente mais desenvolvido. Ela ignorava tudo, absolutamente tudo, da vida espiritual. Ela tinha uma formação católica, e mesmo depois de estar aí, ela continuou apegada à formação religiosa que ela tinha. Claro, com essa formação religiosa, ela foi voltada para o bem, para o amor, para um convívio social ameno, mas que não dava a ela uma visão ampliada do que fosse a vida após a morte, até porque ela nem sabia que existia após a morte. Até a última vez que estivemos acompanhando o seu desenvolvimento, ela ainda não estava ciente, não estava convencida de que ela havia desencarnado, em palavra nosso linguar corriqueiro, de que ela havia morrido, e que ela, como ela havia morrido se ela estava falando? Como ela havia morrido se ela estava vendo casas, praças, coisas que existem aqui no mundo terreno? Então, a noção dela da eternidade, da vida eterna do espírito, da continuação da vida após a morte, era quase que nenhuma. Então, o que ela tem de especial é que ela está sendo tomada como uma personagem nesse padrão, para que a gente entenda as dificuldades ao chegar lá com esse pouco esclarecimento. O que acontece é que, quando você coloca assim, Érica, em detrimento, observe, nós vamos contar uma história.
para a gente contar uma história, nós precisamos pegar um personagem, ter um personagem. E foi o que André Luiz fez. Ele queria trazer, era o seu desejo, nos dar notícias do mundo espiritual. Mas seria uma forma, a didática que ele utilizou, uma didática espetacular, uma pedagogia extraordinária, porque ele vai, como se fosse uma espécie de romance, ele vai envolvendo o leitor, e o leitor vai querendo saber o que, é que vai acontecer, vai naquele gostoso, e você segue com o estudo. Então, para contar essa história, ele vai estudar casos. Ele é morador de Nosso Lar, então ele vem para esta, digamos assim, essa estância, onde ele escreve o livro, e aí era um momento de estudo, e as observações dele, ele vai e retrata nesses livros, que são 16 livros, tá bom? E uma advertência, só para ressaltar o que traz Selenita, a advertência principal, de primeira instância, que nos coloca o livro André Luiz, é: prepare-se para morrer. A cada dia que nós dormimos e acordamos, nós morremos um pouco. E vocês, queridos ouvintes, podem perguntar assim: e como é que eu me preparo para morrer? Faça todo o bem que está ao nosso alcance, para termos a nossa consciência tranquila, que demos o nosso melhor, fizemos o melhor, com boa intenção. E ao fazer esse melhor, tenho certeza que os nossos benfeitores, eles enxergam. Tá bom, Érica? Muito bem. A diferença nos tratos... Não é, Érica. Não, aqui é outra pergunta, já é outra pergunta. Então, ficou claro aí, né, Érica? Qualquer coisa, fala conosco que a gente responde. Outra coisa, de bom é que ele vem dizer para nós: olhe, o roteiro é esse. O roteiro Jesus já deixou há mais de 2000 anos. Mas estamos chamando, estamos convidando a pensar dessa forma, a pensar nisso. Aí Jarbas Guimarães, lá em Santa Luzia, Minas Gerais, ele perguntou dessa forma: todos os espíritos que estão na mesma fase são tratados do mesmo jeito? Há graduações e diferença nos tratos? Aloísio Moraes, Caminho do Sol. Oi, pai. Mais acima tem Jarbas Guimarães, Santa Luzia. Bom, eles perguntaram. Eles estão dizendo se todos os espíritos que estão na mesma fase são tratados do mesmo jeito. Há diferença em graduação? Há diferença. Há diferença porque cada um está em um processo evolutivo. Estamos todos no mesmo barco, porém, cada um em um processo de evolução. Uns mais, outros menos. Então, existe diferença. Observe que as pessoas mais evoluídas, elas tendem, aquelas que despertar a consciência, elas tendem a viver mais em função do outro, a buscar meios de ajudar o outro. O processo de ajudar é natural. É natural. Não existe um esforço. Aqueles que estão, pelas suas primeiras reencarnações no planeta Terra, aqui nesse espaço terráqueo, a gente nota seres mais rudimentares, que tem um desafio, para eles é um desafio maior, a coisa de compartilhar, de ajudar, enfim, esse altruísmo que nós falamos para as pessoas que estão há pouco tempo no planeta ainda não é bem compreendido. Então, afirmamos categoricamente que existem diferenças e instâncias também diferentes de evolução. O tratado, sim. Cada um vai ser tratado, Jarbas, conforme a sua necessidade. Naturalmente, que nunca por falta de amor. Sempre é insuflando a cada ser a despertar o amor que habita em si. Porém, cada um com uma linguagem pertinente ao seu entendimento. Observe, Jarbas. Podemos falar aqui de, vamos dizer, a raiz quadrada é uma potência de um triângulo. Usar essa linguagem matemática para uma criança de 2 anos,
para uma criança que está em processo de alfabetização? Vamos pegar um livro desse para dar uma criança de 3 anos? Ela não vai conseguir ler. A mesma coisa é o processo espiritual. Nós que estamos aqui nesse patamar, se nós formos a mundos mais evoluídos, nós não conseguimos respirar. Portanto, ficamos na instância onde nos é possível conviver e a respiração principalmente. O que você acrescenta, Selenita? Pai? Inclusive, você veja, quando eles vão até Ribas, a senhora Eveline e Fantini, quando eles vão até Ribas, o que é que nos é relatado? Que eles vão expor os seus pensamentos para que isso daí ajude, embora já exista lá compilados dados a respeito de cada um como indivíduo, mas eles precisam expor as suas maneiras de pensar e as suas expectativas e as suas dúvidas para que isso seja analisado e assim será definido o tratamento que será dado a cada um deles. Então, o processo evolutivo, ele é individual, ele é único para cada pessoa. Então, todos vão receber os tratamentos, mas os tratamentos alinham pela vivência que aquele espírito traz consigo e com a necessidade demonstrada do conhecimento que precisa ser agregado. Então, exatamente o que você falou. Muito bem. Partindo deste princípio, vamos para a pergunta de Ângela Barbosa Cruzeiro, de Campina Grande, Paraíba. Ela diz: no plano espiritual, como se reconhece o que você fez ou deixou de fazer? Qual o processo que é usado para estas identificações? Fica à vontade, Selenita. Mas acontece que no plano espiritual já existe lá, vamos chamar assim, o vídeo da nossa passagem por aqui. Tudo o que nós fizemos está registrado, e registrado em nós mesmos. Então, como que vamos saber? Está claro, está registrado em nós, mas não está visível para as outras pessoas, e nem para nós mesmos. Nós temos uma memória, claro, nossa, de toda a nossa trajetória, mas com as impressões que ficaram em nós, da forma que nós vimos os nossos atos. Mas a forma real como as coisas aconteceram, essa está impregnada, não está na sua mente ativa, mas está impregnada em seu ser. Quando você chega lá, sua biografia, ela está clara, ela está evidente, a sua biografia, todos os seus atos, os mínimos e os atos maiores, os atos bons e os não tão bons, tudo está ali compilado. Então, lá, de acordo com essa biografia que você leva, é que se sabe se tudo, extrai tudo está registrado no nosso corpo perispiritual. Tudo está registrado. Tanto bem que nós façamos ou o contrário. E estando nele registrado, espíritos um pouco mais caminhados, quando nos recebem, quando nos observam, eles já sabem de tudo que passou por nós. Tudo que foi executado. Todas as nossas realizações. Só um minutinho. É uma espécie de HD, o nosso corpo perispiritual. Sendo assim, Ângela, o processo usado de identificação é pela leitura, pelos nossos atos, porque nós somos energia, Ângela. E sendo esse corpo, esse campo energético, se percebe com facilidade.
Observe, Ângela, quando às vezes a gente chega assim em determinados ambientes, nós não nos sentimos bem, porque aquela energia ela não compactua com a nossa. Então, existe uma incompatibilidade energética, tá? Porque o nosso campo energético é um e o ambiente é outro. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós iremos exatamente para o plano onde é compatível com o nosso campo energético. Portanto, quanto mais fazemos o bem, melhor, porque é esse bem que vai lapidar o nosso perispírito. Consequentemente, esse bem que nós elaboramos, realizamos, é ele que vai nos dar asas para voarmos no mundo espiritual. Que asas são essas? Que vai nos abrir portas da beleza, portas maravilhosas. É o bem que nós construímos que nos faz construir mansões no plano real, no plano no qual nós vivemos. Aqui já entendemos que é tudo passageiro, mas neste momento em que cada um estamos, em que você está, Ângela, é nesse momento que estamos construindo a nossa casa no mundo espiritual. Quem vai identificar, nós vamos declarar isso pelos nossos corpos, por aquilo que nós fizemos e que está registrado na nossa consciência. Tá bom? De maneira muito simples, conforme a Serenita já colocou, e nós trouxemos mais algumas palavras, a título de ficar transparente o processo qual é utilizado para reconhecer aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Se nós deixamos de fazer, nós usaremos uma outra reencarnação. Vamos voltar ao plano espiritual e vamos projetar, orquestrar uma nova reencarnação para dar continuidade àquilo que nós não fizemos. Ah, mas ele conseguiu concluir tudo, ok? Chico Xavier, por exemplo, ele conseguiu realizar tudo aquilo que foi projetado para ele. Mas aí, o que é que ele nos diz? Ele desejava reencarnar novamente no Brasil. Mas Jesus lhe diz, eu te espero lá em Jerusalém. Ou melhor, você vai reencarnar em Jerusalém para levar essa mensagem de consolação, de transformação ao povo de Jerusalém. Então, amigos, é dessa forma. Se não concluiu, reencarna para concluir. Se concluiu, vamos projetar uma nova missão ou uma nova tarefa para, então, continuarmos no processo de evolução. Ok? Bom, Ângela, pergunta respondida. Jarbas também. E o outro foi Érica. As perguntas de vocês foram respondidas, a quem nós agradecemos sinceramente. Muito obrigada por vocês participarem do nosso programa. Muito obrigada por vocês mandarem essas perguntas. Não tem noção da alegria que nos causa quando nós recebemos instruções tão fabulosas quanto a pergunta de cada um de vocês. Não é assim, Serenita? Com toda certeza, é um prazer muito grande poder levar algum esclarecimento aos nossos queridos, né, companheiros nesse estudo. Muito grande, quanto mais perguntas, muito melhor. Perfeito. Porque podemos ir ao alcance da dúvida de cada um. Uhum. E aí, prosseguindo com o livro, é interessante quando Ribas vai dizer perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico. O inferno teológico que foi criado por outras denominações, outras escolas religiosas. E vem o Espiritismo trazendo essas explicações, dizendo, o inferno não existe, é uma criação íntima, é uma criação pessoal. E cada um, na sua construção, tem um inferno diferente. E vale lembrar outra questão também, Selenita, isso é importante a gente comentar. Quando nós proferimos palavras do tipo, vai para o inferno, essa energia, ela é tão, pelo poder da nossa palavra, ela é tão contagiante que vai contaminar aquele meio com essa palavra. A mesma coisa das pessoas que costumam dizer, ô sua diz, sabe? Aqueles nomes assim. No momento que as pessoas proferem palavra dessa ordem, elas contaminam
São as miasmas que são impregnados no ambiente. E pessoas que vivem com esse tipo de vocabulário, normalmente são pessoas que apresentam problemas psíquicos, problemas de saúde. As pessoas que estão em casa também sentem, são contaminados por esse campo energético. Em razão disso, que Jesus estava o tempo todo dizendo: ore e vigia. Para quê? Ore, vigia, para que os seus pensamentos nocivos não venham lhe trazer doenças e adoecer aqueles que estão à sua volta. Porque eles vão reverberar em nosso entorno, consequentemente, maltrata e prejudica os outros. Não é assim, querida jovem? Você concorda, Selenita? Sim, sim, concordo inteiramente. Nós temos um compromisso moral de contribuirmos para a energia do universo, contribuirmos positivamente. Então, atos de você destratar pessoas, de fazer alegações que têm um cunho dessa natureza, do atraso, e quando você diz vá para o inferno, você quer que a pessoa entre num ambiente inóspito, que a pessoa esteja mal. Isso daí dá uma contribuição negativa terrível, e principalmente para a pessoa que emite essas palavras e cujo pensamento passeia por esses âmbitos. Então, a gente precisa estudar um pouco mais, aprender um pouco mais do mundo que nós vivemos, para a gente ter plena consciência disso e abandonarmos esses hábitos nocivos que, às vezes, as pessoas fazem sem saber o quão negativo é isso, mas porque elas viveram em ambientes, desde a infância, em que se praticavam esses atos, e elas perpetuam isso daí, sem saber que estão acarretando energias negativas para si e para os demais que dividem o mesmo ambiente que ela. Uhum. Então, dai a César o que é de César, já disseram o mestre Jesus de Nazaré, já nos informou isso. Se nós queremos paz, precisamos ser, como diz Francisco de Assis, ser instrumentos dessa paz. Se queremos receber o amor, sejamos instrumento deste amor. E vamos ler mais um trechinho, Selenita, quando afirma assim Ernesto: ouso aprofundar-me em tantas inquirições, por achar-me convencido de que, positivamente, não mereço a generosidade com que me acolhem. Tenho desfrutado aqui uma tranquilidade que não esperava, porquanto transporto comigo doloroso problema de consciência. Olha aqui, mais uma vez, chamando a atenção, dizendo: oh, liberta-se. Francisco diz: onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Esse perdão para nós mesmos. Esse perdão para você, meu amigo, que nos escuta. Observe-se e assim, veja, enxergue a maravilha do ser que nós somos, que você é. Enxergue os seus talentos, as suas qualidades. Se aceite. Se reverencie. Admire-se. Porque Jesus disse que nós somos Deus. Então, reverencie esse Deus que é você. Reverencie essa essência maravilha, essa essência maravilhosa que habita no nosso íntimo. Porque, essencialmente, somos deuses. E somos magnânimos. Para quê se maltratar e se depreciar tanto? Não vale a pena. Observe ao longo desses anos que você vive nesse quadrado, nesse patamar de autorrejeição, o que ganharam até então? Os amigos se afastaram pela sua tristeza constante? As pessoas com quem você convivia já não são mais as mesmas? No trabalho já não é a mesma coisa? Em casa, pior ainda.
Nós gostamos de estar ao lado de pessoas que têm prazer de viver. Então, queira despertar em você este prazer, essa alegria, essa satisfação em viver. Onde buscar, busque servindo um outro, levando o que você tem de mais extraordinário e dedique ao outro. Esse movimento de dedicação que vai trazer para nós um campo energético de transformação. É esse doar-se, essa troca que vai promover essa mudança de hábitos, a mudança da construção psíquica, consequentemente, a mudança de sentimentos. E aí, então, a flor que habita em nós acorda. Ela vai florir de forma extraordinária. O nosso sorriso sairá naturalmente e a paz interior, com certeza, irá conquistar. Portanto, fique aqui. Não desista da vida. Continue acreditando que é possível. É possível sair do quadrado qual você se encontra agora. Basta querer. Peça misericórdia ao Pai com todo o ardor da sua alma, com toda a força que lhe é peculiar. E tenha plena convicção que um anjo bom, encarnado, irá surgir na tua vida para te auxiliar, para lhe dar a mão. Não estou aqui falando de homem ou de mulher no sentido de relacionamento. Estou falando de alguém que, enviado pelo Pai, vai pegar na sua mão e ajudar a seguir a sua jornada. Apenas para mostrar novos caminhos, novas possibilidades. Então, quando você começar a perceber quanta vida é bela, poderá caminhar sozinho. A nossa fala não é dizendo assim, olha, vai chegar um relacionamento para você. Não necessariamente. Pode chegar alguém que queira apenas te dizer e provar que vale a pena viver. Selenita, você tem alguma coisa para dizer? Para nós, então, encerrarmos o nosso programa de hoje? Sim, destacar a importância que, diante dos erros cometidos, o importante é você reconhecer que a sua atitude não foi uma atitude produtiva, não foi uma atitude interessante. E isso daí lhe servir de alavanca para você cultivar os bons pensamentos e as boas atitudes. O passo errado, ele tem que servir para alguma coisa, que é fazer desviar de novo novos tropeços. E, como disse você, e não ficar ali parado, chorando, remoendo em cima do errado e não construir nada de positivo, nada que valha aquele erro. Então, o erro tem que servir para alguma coisa. Você, do limão, fazer uma limonada. Do erro, você fazer uma alavanca ao bem, à paz, à caridade, à fraternidade. Eu achei muito importante isso que você falou para nós todos. Muito bem. E assim nós estamos concluindo o programa de hoje. Agradecendo a você que esteve conosco, a você que vai assistir mais tarde. O nosso muito obrigado. Aquele abraço carinhoso, muita luz, muita paz. Tudo de lindo, tudo de belo para a humanidade. Ó, um cheiro. E vamos então pedir a nossa querida Selenita para que faça a nossa prece final. Selenita? Senhor, estamos aqui. Estou falando. Continuo? Alô? Por favor. Sim. Senhor, estamos aqui absolutamente gratos, Senhor, por mais essa oportunidade de juntos descortinarmos a vida após a nossa passagem daqui e como elemento essencial dos nossos estudos, a reflexão sobre os ensinamentos que o Senhor nos veio trazer. Que essas reflexões sejam incorporadas em nossas atitudes, no nosso dia a dia.
que a cada dia estejamos mais inclinados a nos voltarmos para o próximo, para o bem e para as palavras de Jesus. Que a nossa semana seja repleta de paz para os que estão aqui reunidos, nós todos estamos reunidos, e que possamos levar essa paz por onde nós passemos, como farol, que nós consigamos difundir a paz de Cristo. Obrigada, Senhor. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.